Fala pessoal, estamos aqui para mais um ICMcast, podcast do Instituto Corpo e Movimento que fala sobre saúde, esporte e alto rendimento. Estamos hoje aqui com um convidado do peso pesado, né, não, professor? Fala pessoal, estamos aqui com Gabriel Martins, nosso parceiro aqui de trabalho, personal também. Faça um pouquinho do currículo aqui do Gabriel, ó. Pós-graduado em musculação e treinamento de força, pós-graduado em ciência do treinamento de força na UFSCar, e ele é atleta de powerlifting. Fala Gabriel, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado aí pelo convite aí. A gente se conhece há longas datas. Muito tempo. Já puxamos um peso junto, estudamos junto, debatemos junto algumas vezes, né? Exatamente. Um debate saudável, como sempre, né? Um debate entre professores. Estamos aí para contribuir um pouco, né? Com o powerlifting, com a educação física, com o powerlifting de rendimento, com o powerlifting que deveria ser o treino de sala de musculação, para quem não sabe, né? Agachamento supino em terra é básico porque com certeza. É base, não porque é simples, não, né? Não porque é fácil, né? Não, porque é fácil. Se fosse fácil, não teria tantos equipamentos nas salas de musculação e teria mais barra e peso livre. Exatamente. Pessoal, nesse podcast em especial, vamos falar um pouquinho do alto rendimento, justamente porque estamos aqui com um atleta, ele tem muita experiência aí na área. E no decorrer do podcast tem algumas perguntas que a gente vai direcionar aí para o nosso convidado para ele poder trazer a experiência dele e como que foi esse processo, né, de sair aí da musculação, do treinamento. Musculação a gente pode dizer o tradicional, né, treinamento em aparelhos, para poder as máquinas, para poder sair para essa modalidade que você olha assim, poxa, muitos olham e pensam que, poxa, eu vou fazer só isso, né, professor? Putz, só fazer só supino, só levantar. É os olhos que te condenam, né? E os olhos que te admiram. Você nunca sabe quem é quem. Na maioria das vezes estão te julgando. Exatamente. Então, tanto assim, por profissionais como para leigos, né? E o leigo, ele não pergunta para você, ele vai perguntar para o outro professor que também é leigo. Esse é o problema. Esse é o problema, o professor né? também acaba sendo leigo. Ele é leigo, claro, a gente tem que ver, né? Que o cara o que a gente tá falando aqui agora, da musculação convencional, né? Que se tornou convencional, né? Porque o powerlifting, o levantamento de peso, ele antecede tudo isso, né? Se a gente parar pra ver, antigamente era agachamento, era supino, era barra fixa e por aí ia, e depois veio as máquinas que roubaram o nosso lugar. É a base, né? Tem umas coisas na moda, né? Que hoje a musculação, ainda bem, que é um ponto positivo, a musculação bom também. Voltou a ser assim mais... Tá em alta ali nas redes sociais, né? No YouTube. Hoje tem aquela galera aí que fala muito sobre musculação, mas ainda assim é um pouquinho fora do que a gente trabalha aqui ainda, né? Que é mais voltado para exercícios livres, voltado para o próprio powerlifting, às vezes levantamento de peso olímpico também, que a gente trabalha com alguns alunos. Mas a gente sabe que hoje em dia a galera fica muito preso nas máquinas, né, Gabriel? Demais. E é difícil você acabar saindo desse vício, né? Porque muita gente chega na academia e fala, putz, mas não tem nem aqui o pessoal chega e fala, não tem cadeira abdutora? Não tem cadeira abdutora. Pra que isso? Qual que é a funcionalidade disso no seu dia a dia? Você não trabalha isso aí? Eu acredito que até as redes sociais acabam levando esse tipo de informação para os alunos, e eles pensam que isso é positivo, de que tem que ter esse monte de aparelhos, né? As redes sociais, o Instagram, o Facebook, as mídias mesmo mostram aquela academia, aquele monte de coisa, aquele parque de diversão, e para as pessoas ela enche os olhos aqui, nossa, isso aqui que é a academia ideal, né? O que eu tenho de impressão é que a máquina ela causa uma falsa sensação de segurança. Não é difícil você chegar numa academia e pegar um aluno que é praticante de agachamento no Smith. Sim. Faz livre, não faz livre. Tenta jogar a técnica da máquina no livre. E por aquele equipamento guiado, né? Vai causar aquela sensação de tô seguro aqui, mas não tá seguro. Uhum. Se o cara for na máxima ou na submáxima, né, que seja, ele vai entender que a máquina ela não se adapta ao movimento do corpo humano, né? Uhum. E isso é a questão, você vai ter que se adaptar àquilo ali, e com uma carga elevada ou numa repetição máxima, né, em repetições, né, esse de você se adaptar ali, no meu ponto de vista, é onde você se machuca. Sim. Se você estiver na barra livre, você solta ela, né, se você estiver num cavalete de segurança e ter toda a orientação para você sair da barra, ou você consegue jogar a barra de volta no eixo e, por exemplo, subir num agachamento, né?
É que na máquina você é obrigado a se ajustar aquela biomecânica da máquina. Ou você se ajusta a máquina não tá nem aí pra você. Que por sinal tem muitas máquinas que vêm com a biomecânica que... Horrível. Que convenhamos, né? E você convenhamos. Fazer um agachamento, você não desce com a barra 100% linear ali, né? Como é no Não Smith. Não se fazem mais desse, né? Poucos fazem desse tipo de Smith, né? Reto, né? E hoje em dia tem aquele Smith que é pior ainda. Assim, né? Tem aquele que aconteceu recentemente, aquele caso da... Não, esse é o hack, né? Esse é o hack. Tá. É verdade. Cara, mas eu vou falar assim, eu sou do Power. Eu tento ensinar todos os meus alunos agachamento, supino, terra, remadas livre, se possível barra. Mas eu não condeno o uso do agachamento. Só que eu acho que, por exemplo, se você pode fazer um agachamento livre, começa por ali. E depois você pode jogar um agachamento na máquina. Ou seja, não é a máquina que vai ensinar. Então, você não vai usar, por exemplo, a máquina para ir no banheiro, para entrar dentro do carro, né? Então você tem que estar solto ali na parada, né? Para subir na moto, né? Então, eu acho que... Pensando na transferência para a rotina do dia a dia, né? Eu falei isso ontem com um aluno que entrou em contato comigo. Ele perguntou, né, sobre o uso de máquina e o uso do peso livre. Eu falei, cara, você... Pra hipertrofia e tal, né? O cara que busca estética. Tem que ter o objetivo do aluno, né? O objetivo de hipertrofia. Na máquina vai bem? Vai bem. Mas nós, como professores, a gente tem a responsabilidade de pensar que o cara tem que se tornar mais forte, que o cara tem que se tornar mais resistente, mais potente. O cara tem que ser... Não adianta ser grande e fraco. Não faz muito sentido. Mas muitas vezes o cara ele é grande, o cara aparenta ser forte, mas o cara não tem consciência do próprio corpo, né? De utilizar o próprio aparelho locomotor ali, pensar no... O cara sempre utilizou máquinas. Sim. E qual é o cara para poder fazer? Ensina o cara a agachar de verdade, ele vai até reduzir o peso dele no movimento de agachamento, dependendo, né? Eu tinha uma aluna, ela não treinou demais comigo, ela ficou gestante, depois de um tempo se mudou também para distante. Quando eu conheci, ela só agachava na máquina. Depois de um tempo tirei, forcei, saiu pro livre. Aí certa vez eu coloquei o livre na sequência na máquina. Pô, vamos fazer na máquina, isso aqui me dói a lombar. Eu falei, então você entendeu o que eu tava falando antes. Você foi durante meses falando pra ela. E acontece muito, não sei se acontece com você, acredito que sim. A galera chega pra treinar, muitas vezes, eu quero contratar você como personal. Aí começa a treinar com você. Você vê, a pessoa já treina com o personal há 3, 4, 5 anos, mas você vai ver, a pessoa não sabe agachar. A pessoa não sabe fazer um movimento básico de agachamento ali. Você fala, você tem certeza que você estava treinando com o personal? Mas se você não consegue, né, fazer pelo menos o livre tradicional, você pode fazer um box, né? Sim. Tem outras opções livres para você fazer, né? Mas sai um pouquinho da máquina. Usa a máquina, mas sai um pouquinho dela. A máquina eu acho que assim, viável, é o que né? a gente... Mas não ficar preso à máquina. É o que a gente costuma falar aqui no ICM, que a gente tem uma caixa de ferramentas, né? A gente tem que saber o momento certo de utilizar aquelas ferramentas, né? Parece que a gente já apresentou o powerlifting sem falar do powerlifting, né? Competitivo, né? O que é o powerlifting? Funcionalidade. Exatamente. É funcional, né? Isso é legal. E a galera chega muito assim, tem aula de funcional? Eu falo, tem? Você tá fazendo funcional? Você acha que não tá fazendo funcional? Mas o agachar... Funcional, core, esses negócios aí, não dá mais não, né, cara? Não dá mais não. Estudou um pouquinho mais, não tem como... é um treino distinto, não. Calma. Calma. Às vezes vamos tomar um café. Como marketing, a galera usa muito, né? Mas na hora da aplicação do treino... Você vai fazer um afundo, o cara vai... hoje tem aula de funcional, beleza, o cara tá fazendo agachamento, tá fazendo afundo, depois tá fazendo salto no caixote, a gente fala muito disso aqui, né? Sim. Tá fazendo aquele circuito totalmente aleatório na aula de funcional, o cara vai fazer salto depois de agachar, depois de fazer uma série de coisas que vai às vezes até prejudicar o cara. Eu vejo, né, o que vocês postam, a academia de vocês não é, por exemplo, voltada ao bodybuilder, né? Uhum. Dá pra ser. Sim. Mas não é a proposta da academia de vocês, né? Mas é aquilo, né, que você falou. O cara que se empenhar num levantamento, num clean, num jerk, num overhead squat, o cara vai conseguir um bom desenvolvimento muscular, né? Sim. Às vezes a pessoa vai atrás do fisiculturismo, não condenando o fisiculturismo, mas ele tem que entender o que está por trás da cortina do fisiculturismo, né? Talvez para ele alcançar um físico atlético, é isso, né? É o que vocês fazem aqui na academia de vocês, né? O pessoal fala, pra mim funciona, né? O fisiculturismo, tal exercício pra mim funciona. E isso aí é um problema, porque na hora que você vai transferir
O resto da população... Agora que a gente falou em fisiculturismo, a gente pode já pegar um gancho aqui, ó, pra você ver. Se você acompanhar os caras de agora, o que os caras estão voltando a fazer? É o básico, né? Powerlifting, mano. Aí você vê, até eu não acho legal, o cara que é da hipertrofia agachar de faixa de joelho, pra mim. Né? Não é específico pra ele, se ele quer o aumento da massa muscular. O agachamento é específico, mas o agachamento com faixa de joelho, né? Pra quem entende o mecanismo e sabe usar uma faixa de joelho de verdade, você sabe que ali embaixo ela vai te impulsionar pra cima. Você tem que aproveitar esse momento pra você sair. E ele tem uma certa mudança no padrão de biomecânica a hora que você vai agachar, né? Sim, se agachar uma barra alta com faixa de joelho, cara, uma faixa de joelho bem colocada não é pra qualquer um, não. O cara tem que ser... É que eu acho que essa questão é complicado, a questão do bodybuilder mesmo, né, pensando no âmbito das academias e até a mentalidade das pessoas pensando na questão... estética pesa muito, até pra gente poder rebater isso daí. Não dá pra tirar também estética, né, cara? No fim. Não, mas por exemplo, a gente vê os levantadores, que seja do powerlifting ou que seja do LPO, com um físico incrível. Seleção mas chinesa. é aquilo que você fala, principalmente. Mas é aquilo que você falou, as pessoas têm que entender o que tem por trás do bodybuilder, aquele cara enorme. Quando a gente fala de levantamento de peso, a pessoa tem referência não ao powerlifter, ou quando é o powerlifter acima de 120 quilos, o cara não tá querendo saber, velho. É comer até a falha. Sim. Comer até a falha. Ou ele tem o strongman como a figura do levantador de peso, que é também a mesma coisa, não tem categoria, é comer até a falha, velho. Mas Gabriel, isso vem mudando. Isso vem mudando, essa questão da estética pro powerlifting, ou é impressão minha? Aí, meu, eu acho que tem muitos profissionais, não só atletas, mas muitos profissionais da educação, pelo menos no Brasil, praticando o levantamento de peso, tanto o weightlifting como o powerlifting. E se você pegar agora, se fizer uma busca rápida aí no Google acadêmico, você vai ver que o que vai mandar na sua composição corporal é dieta, né? Sim. Sim. Você vai dar o estímulo, independente do estímulo. Independente. Cara, eu já vinha com essa pulga atrás da orelha e falei, eu não faço tal do cardio, né? Que é um termo até ruim, né? Pro exercício, que você não treina cardio, né? Você treina endurance, né? E eu não faço cardio pra bater categoria, cara. Eu faço dieta. Mas aí, claro, pego uma dieta ali, tô com 2 quilos acima da categoria, o campeonato é mês que vem, 4 semanas de disciplina. E você emagrece, cara. Sim. Você emagrece, se você estiver bem articulado, né, na questão, na programação proteína, carboidrato e gordura, você ainda fica com estética boa, cara. Sim. Né? Então, que dá pra perceber isso. Dá pra perceber isso com muitos levantadores, você vê o pessoal um físico legal, né? Mais uma vez, não é julgando quem faz o endurance. A gente sabe que tem os seus benefícios, né, cara? Sim. O ideal é que todo mundo fizesse pra ter uma vida melhor. Mas você não precisa ficar focado, né, cara? Tem que ter o endurance. Se você fizer levantamento de peso com certa frequência e você fizer uma dieta com frequência também, vai dar certo. É aquela, né? Vai do objetivo da pessoa. Tem gente que tem aquele objetivo de fazer a prova de maratona XXX. Beleza, então seu foco tem que correr, velho. Né? Tem que correr, não tem jeito. Você não vai, aí é aquela, você não vai fazer weightlifting e virar um maratonista. Exatamente. O weightlifting vai te ajudar a ser um maratonista melhor, mas você tem que continuar correndo para ser um maratonista, né? Eu acho que pra gente dar continuidade, eu acho que vale o Gabriel falar, a gente não introduziu o que é o powerlifting. Então eu vou colocar essa. Mas essa é a minha próxima pergunta. O primeiro passo, pra poder falar pro pessoal, o primeiro passo que a né? gente já falou, a primeira coisa que é o powerlifting é saúde, né? É o treinamento básico que vem dos exercícios de agachamento, supino e terra. A competição é nessa sequência, né? Agachamento, supino e terra. São a 3. sequência é importante na competição, né? Agachamento, supino e terra. Não vai ter. Não varia. Mesmo sendo em outras federações, né? Que o powerlifting é de multifederações, né? Tem Federação Internacional de Powerlifting, tem a Global Comitê Powerlifting, que muda detalhes, né? Muda tipo o cavalete de agachamento, muda o tipo de barra. Tem uma barra específica para agachamento na federação que não é a IPF, né? Tem uma barra mais fina pro levantamento terra, que ela também é um pouco mais flexível, acaba ajudando. Aí você tem no agachamento pode usar a faixa de joelho, né? No geral, powerlifting é um esporte que representa, acho que é o esporte que verdadeiramente representa a força, né? Você compete para fazer força, né? Dentro dessas de força mesmo, o treinamento de força
nos exercícios básicos, simples. Dito, né? Agachamento, supino e terra nessa sequência. Funciona... São 3 pedidas cada levantamento, que tem algumas regras, alguns padrões a serem seguidos cada um dos levantamentos. Então você começa com agachamento, você vai fazer as 3 pedidas. Primeira pedida, uma bateria, todo mundo faz a primeira. Segunda pedida, terceira pedida, sempre indo do atleta que fizer a menor pedida para a maior pedida. A partir do momento que você fez uma pedida, da sua primeira pedida, por exemplo, do agachamento, você tem ali mais alguns minutos para você, de repente, no aquecimento, sentiu que não está bem para fazer aquilo, você voltar a carga para trás. Mas a partir do momento de encerrado esse tempo, você vai usar aquela carga e é dali para frente. Não pode reduzir. Se eu pedir no levantamento, no terra, eu tenho um período aí para poder mudar de ideia. Isso. Parece que no levantamento terra ainda você pode, de repente, se pedir uma pedida, na segunda você consegue ainda voltar uma carga para baixo, mas não pode ser menor do que aquela primeira pedida que você já fez. E na complexidade, eu acho que, no meu ponto de vista, muita gente se enrola na hora de fazer um supino, por exemplo. Porque supino, por mais simples que seja, é o exercício que a gente mais vê ser feito ainda, talvez mais do que agachamento livre. Ele tem uma complexidade a partir do momento que você saca a barra, você estabiliza, você tem um árbitro central, mais 2 laterais que tem nos 3, né, os 3 árbitros. E só que o supino ele tem o lance, tirou a barra, estabilizou, os dois juízes laterais autorizaram. Então o árbitro central, que é o árbitro principal, ele vai dar o comando de desce, né? Você vai descer, estabiliza a barra no peito, sobe e guarda. Estabilizou de novo, guarda. Muita gente não tem alguém para treinar que dê esses comandos para a pessoa. Então a pessoa tira, aí ali beleza, desce, sobe. Queimou. É diferente, né? Mas eu li um artigo. Só pode ser depois do comando. Então ali onde as pessoas se enrolam, no meu ponto de vista, mais. Sim. É que na prática, mesmo no dia a dia, também a pessoa só tira ali e quer guardar logo o peso de uma vez. Não tem essa questão também. Então, mas não é específico. Né? Não é específico. E talvez seja até um fator complicado para o cara que quer treinar powerlifting, é que tem poucos professores ensinando powerlifting, né? A par da regra, né? Sim. Outro dia eu fui na academia. O RPO também, né? Que tem muito de crossfit, né? Professor que ensina o crossfit. Eu já fui um crítico do crossfit, hoje eu acho que o crossfit é foda. Desculpa o palavrão. Tem muito. Mas tem muito professor que ensina crossfit, mas e o LPO? Não, é só o crossfit. Mas hoje os boxes de crossfit tem, né? Uma aula à parte. Tende a ter, né? Os levantamento. Box bom, né? Tem uma aula, hoje é weightlifting, né? Só levantamento. Só weightlifting, aí é técnico, né? Não, mas só pra gente não perder o fio da meada do supino, eu li num artigo, aí ninguém melhor que você pra poder esclarecer pra gente a questão do posicionamento da barra. Muda um pouquinho, né? Do powerlift, aquela questão de um pouquinho mais em cima do diafragma. Não deveria mudar, né? Mais na linha do inferior do peito e em cima do diafragma, que eu li num artigo numa revista isso há muito tempo. Cara, é uma questão técnica, uma questão de favorecer ângulo articular, né? Do ombro, preservar a sua articulação, melhorar a sua estabilidade, né? Quando você desce aqui, parece que você aumenta muito mais o impacto na articulação do ombro, você aumenta o percurso da barra, que aí o cara vai falar, mas isso é bom para hipertrofia? Não é bom, né? Porque você está compensando o movimento com qualquer outro músculo que não seja peitoral, deltoide anterior e tríceps, né? Então não é legal. O legal seria que todo mundo descesse em um ângulo, a barra mais ou menos na altura do mamilo, do chifoide, aqui, né? nessa região, né? Tem os mais agressivos, por exemplo, acima de 120 kg do equipado, que na regra você só não pode tocar a barra no cinturão. O cara tem um abdômen desse tamanho. Né? Tem regra? Cara, agora tem. A regra, ela pode fazer o arco, só que tava tendo uns contorcionismo. Então na Federação Internacional, né, na IPF, eles determinaram que beleza, o arco é válido, mas o cotovelo na descida ele vai ter que ficar o cotovelo ele vai ter que ficar abaixo do seu topo do ombro. Porque a pessoa faz um arco, principalmente mulher, né, tem uma flexibilidade maior, cara, faz aí desce só isso aqui. Praticamente não desce, né? No seu movimento quase zero, né? Mas também o arco pode ser prejudicial, né? Tem gente que faz arco, mas, por exemplo, não sabe usar um leg drive. Né? Empurrar com as pernas. Traduz isso. Empurrar o chão aqui, né? Que dá aquela impressão que o cara vai levantar o glúteo. Na verdade, ele só às vezes escorrega aqui. Né? Que
Diferente do que muita gente pensa, supino você usa as pernas pra caramba pra fazer um. Mas isso aí é uma técnica. Isso aí, qual é o nome da técnica? Leg drive. Mas é específico do powerlifting. Cara, é específico. Os caras usam muito no powerlifting. Mas se você parar pra pensar, muita gente que vai fazer máxima acaba usando na academia. Sem saber, usa. Empurra o chão aqui, levanta o glúteo. Levanta o glúteo porque tá empurrando com o pé. Mas na verdade ela empurrou pra cima, ela tinha que empurrar pra trás. Mas na competição o glúteo não pode sair do banco, né? No supino é cabeça apoiada, né, no banco, e os pés não pode estar a ponta do pé, tem que ser a sola do pé toda no chão, e o glúteo não pode levantar do banco. Pode se dar aquela movimentada aqui, mas não pode sair. Então, ainda em cima dessa, só pra gente não sair, tem a questão, uma curiosidade também, aquela questão da camisa. A camisa de força. Ah, mas aí é campeonato distinto, né? O campeonato equipado e o campeonato... campeonato normal e equipado. No Raw, né? No Raw, você vai usar no máximo o cinturão e faixa de punho. E aí no equipado, você pode usar cinturão, faixa de punho e a camisa de força. Mas a camisa de força é quando o atleta já ultrapassou... Cara, eu nunca fiz camisa de força. Tem gente... Nunca usei. Tem muita gente que fala que é legal, tem gente que não gosta. Eu acho que seria difícil pra treinar sozinho. Mas tem que usar a camisa, mas tem que usar ela nos treinos. E eu nunca usei, mas conheço gente que compete no equipado. O que acontece é o seguinte, o cara fala que além de você ter que dominar o supino, você tem que dominar o equipamento. Então parece ser mais fácil, mas não é. É a mesma coisa, você nunca agachou de faixa de joelho, tá sempre no Kine Sleeves, e aí você vai e joga a faixa de joelho. Eu senti em cima disso que você falou, quando eu competia no LPO, eu treinava só sem faixa de joelho. Então, na hora que eu tava chegando ali no máximo da carga, eu testei treinar um pouco com a faixa de joelho. Muda a totalmente. Você não consegue executar se você não tem aquela habilidade, se você não pratica, né? Não, você muda muito, né? Eu acho até que quando você faz com faixa de joelho, exceto no weightlifting, que os caras são diferenciados, né? Mas se você pegar um cara barra baixa, faixa de joelho, quando o cara bota a faixa de joelho, ele tende a abrir um pouquinho mais a pisada, né? Uhum. Verticaliza mais a tíbia, quadril mais pra trás, né? Mas, ou seja, diferente. Então, em cima disso que vocês estão falando da faixa, muito, se você vê nas academias aí um aluno ou outro usando a faixa, ele só tá usando ela... 90% que tá usando a faixa de joelho não tá usando a faixa de joelho de verdade. Tá usando e não tá usando, cara. É só enfeite. É placebo. É só enfeite. É placebo, cara. Porque tem que ter uma técnica. O que não é ruim, né? Tem que ter uma técnica, é bom. Mas tem que ter uma técnica pra poder usar a faixa. Igual a camisa. É camisa? A camisa de força. Colete. Camisa de força. Camisa de força. E no equipado do agachamento, os caras usam um macaquinho, né? Pode usar macaquinho, faixa de joelho. Faixa de punho também pode no hall, não tem problema, não interfere em nada no agachamento. Interfere na força? Esse equipado interfere na força? Pra caramba. Você vê que os caras que usam um macaquinho, né, no agachamento, né, no agachamento equipado, o cara agacha numa excêntrica ferrada. São poucos os que aceleram ela. Parece que quando você acelera ela, você perde. O cara dobra, né? Ele flexiona. Tem uma explicação científica, não te cortando, tem uma explicação científica pra esse... Cara, eu nunca vi nada de compressão, alguma coisa. Mas assim. O cara tá muito apertado. Tem cara que se pendura no cavalete de agachamento pra poder entrar também na... Não adianta você colocar tão apertado que não adianta você colocar o equipamento folgado, né? Você vai colocar o equipamento folgado e nada é a mesma coisa, né? Mas isso, pro agachamento também tem influência, usar o macaquinho? Então, mas aí é aquele símbolo, né? Que ele é todo, o material dele todo é diferente, né? Não é a camisa de força. Ah, é diferente. É o macaquinho lá, né? Entendi. E no levantamento terra parece que tem um que é específico também, que ele tem uma mecânica ali elástica no quadril também que é ferrado. E todas são competições distintas. Uma é só com macaquinho, outra é... Não, aí você vai ter o roll e o equipado. Se você vai competir agachamento equipado, você vai fazer supino equipado e levantamento terra equipado. Entendi. O cara que é do roll, se ele falasse, eu posso, eu consigo, o cara pode competir... Pode competir sem. Contra o cara do equipado. Uhum. Mas o contrário não, porque aí você tá em desvantagem, sim, né? Por mais que tenha essa questão, né, de você dominar o equipamento, né, ali, o cara tá em vantagem. O cara que domina, né? É a mesma coisa assim. Se vocês vão buscar estratégia pra aumentar o peso, né? Que é o objetivo principal do esporte, né? Se você domina uma faixa de joelho e contra o cara da joelheira, você mesmo, um dia vai lá e treina com a joelheira. Depois você vai e domina
a faixa de joelho, domina passar ela, que tem o jeito certo mas de passar. Mas o treino na periodização, na sua periodização, de todos os treinos você usa faixa? Ou é não, eu não uso faixa. Ah, não usa? Eu não, sou do... Não, mas, se for um atleta não, também não. Só no momento da competição. Eu nunca vi, eu nunca acompanhei de perto, mas os caras falam que chega a ser 80% do treino do cara do equipado é RAW. O cara usa meio single, né, o macaquinho lá, e o cara usa... Só o single e a faixa de joelho, o cara não coloca a parte de cima, a alça, que mantém o cara mais na postura mais neutra, né? Então tem tudo isso aí. Se a gente pensar numa pessoa que normal, né, das academias aí, praticamente ninguém precisaria usar faixa, né? Do meu ponto de vista, não. Só quem realmente compete, se você... né? Cara, agora se o cara quer ser um powerlifter, tipo... pra brincar na academia, é legal agachar de faixa de joelho. Sim. Só que demanda um certo tempo, cara. Pra você passar sozinho não é simples, não, cara. Ele tem que aprender a usar a faixa, O cara vai pegar uma faixa de joelho lá, ele estica a faixa lá no chão e vem aqui passando volta por volta. Cara, não tá apertado. Se tiver apertado, o cara, pra ele levantar, ele tem que precisar de... Me dá a mão aí pra me levantar. Porque você não consegue... O joelho do cara fica estendidaço, cara. Uhum. E tem os skinny sleeves, né? Skinny sleeves sabe o que é, né? Aquela manga de joelho, né? Que é só um neoprene ali. Sei. Cara, se você comprar, por exemplo, 2 tamanho menor do que o seu tamanho, também dá uma força terrível, cara. É a mesma finalidade. Dá uma estabilidade boa, dá um pouquinho de impulso, se você conseguir souber aproveitar ali, né? Essa questão, né? Favorece nas questões de stick point, né? De curva de força, né? Essas coisas assim. Interessante, bom o pessoal poder ver que tem muita coisa por trás aí, apenas cara, se gesto de se todo mundo, se nós aquela carga absurda, uma né? reunião de professores, falar assim, a partir de hoje nós vamos estudar profundo esses negócios aqui e vamos fazer como tem que ser, cara, a gente tava todo mundo rico. Porque dá um trabalho terrível, o cara ia pensar 2 vezes em se desmerecer, né? Desmerecer o aluno dele, né? Pô, agachar é complicado. Pra mim, o meu pior movimento pra mim é o agachamento. Né? Então, assim, pra mim aprender, tem até gente que pergunta, por que você não tem um coach? Eu falo, cara, eu sou professor de educação física, uma forma de eu me manter estudando é eu estudar o meu próprio treino. Se eu consigo me corrigir quando eu vejo o aluno fazendo, falhou em tal ângulo ali, então ele precisa de tal exercício para fazer uma correção. Mas você tem como objetivo, assim, melhorar marcas? Ou cara, meu próximo... hobby mesmo? Não, cara. Alto rendimento mesmo. E pra fora? Eu gostaria de pelo menos competir um sul-americano ainda. Cara, nesse último campeonato eu fiquei a 40 quilos de total pra poder ter classificado pro sul-americano direto, sem nenhum empecilho. Agora fala um pouquinho das suas marcas aí de agachamento. Meu maior supino... Esse ano foi a minha melhor competição. Aí é questão de experiência, né? Você vai aprendendo a periodizar melhor, sabendo a hora certa de fazer força. A hora certa saber que você não tem que fazer força toda hora próximo da máxima ou na máxima para você ser para você ganhar força, né? Então eu fiz o meu melhor agachamento foi esse ano no hall, foi o 230, né? Só com skinny sleeves. Fiz 180 de supino, chorei. Chorei porque eu tava perseguindo esse... Dos 180 quilos de supino. Quando eu levantei, saí do cavaleiro, movimento válido, um soco no ar. Foi foda. E no terra, cara, olha que interessante. A diferença de um treino para um campeonato. Eu fui nesse campeonato, levou para brincar, eu vou ficar ali entre 6º, 7º, olhando nas marcas dos caras ali, onde eu gostaria de chegar. Sim. Cheguei lá, mandei o agachamento, 230, 240, travei os caras, 250, 260, 270. Já era, isso aí, perdi. Aí nem liguei mais pra classificação. Aí supino, vamos pro supino, beleza, pedi 170, travei. Queimaram o meu... Travei não, levantei, mas levantei o glúteo do banco. Queimaram o meu agachamento, inválido o movimento. Justo. Falei, não, sobe 175, pedi 175, acertei 175. Caramba. 180, aí acertei o 180. Aí fomos pro aquecimento do levantamento terra, mano. Conheci um camarada lá. Esporte individual mais coletivo que eu conheço é o levantamento, o powerlift. Cheguei lá, o cara que é seu concorrente, vira seu camarada, você aquece junto, troca uma ideia. Cheguei lá, o camarada, como que é seu nome? Do Rio de Janeiro, Rodrigo Jamar, o nome dele, gente boa pra caramba. Meu Gabriel, mano.
Pô, nós estamos concorrendo entre os 3 primeiros. E nós quem? Eu fiz 230 só de agachamento. Vocês arrebentaram no agachamento. Não, mano, mas o seu supino lá, quem chegou perto ali fui eu, o que tá brigando entre segundo e terceiro com você ali. Ele já tava ali mais ou menos pra primeiro. Aí, cara, na hora que o cara falou isso, aí você tá ali no momento de cara, não, você fica cego, velho. Adrenalizado, cara. Nossa, não, nós estamos competindo. Não, eu vou lá ver no painel, deve ser outro Gabriel. Aí, ô, Gabriel, aí vai somar as cargas dos vai somar, né? As 3 máximas válidas, né? A máxima que você validou em agachamento, a máxima que você validou no supino e no agachamento. Por isso e no que terra. Você ficou até mais motivado. Na hora que o cara falou isso, eu fui lá, olhei no painel e é verdade, olha lá. Aí pedi 260, 270, nunca tinha feito. Falei, vou pedir 280 na última. Cego, cara. Essa barra aqui, ela vai voar pra cima. Não, aqui quem manda sou eu, você me obedece, cara. Quando você pisa no tablado, você é outro cara. Você treinando, você manda bem, mas no tablado, se você acertar ali as 3 últimas semanas de pico, cara, e aí entra mais adrenalina, e aí entra mais esse cara que pô, mano, você tá indo. No campeonato é superação. Aí superação. Consegui tirar fiz os 280, inteirei 690 de total. E aí peguei você superou sua marca. Não, nunca tinha feito no treino. No treino, o máximo que eu fiz de supino foi 177. De agachamento 220. Mas já ali naquela, né, pô, daria pra fazer mais, mas não vou fazer porque a questão de fadiga, né, você não vai sentir por dor muscular de início tardio ou porque você vai sentir neural depois, né? Então se você faz ali, arregaça um levantamento de terra, um agachamento, um supino, o supino até que às vezes dá, é mais tranquilo, pelo menos pra mim. Mas, por exemplo, se você fizer um terra pesado hoje, pesado, na máxima, cara, você vai demorar uns 4 a 7 dias pra você conseguir fazer um outro terra moderado leve. Moderado leve, cara. Entendi. Dá um, sei lá, O tempo de recuperação tem que ser... Você tá beleza, pô, tô tranquilo, o músculo não tá doendo. Mesmo, né? É neural, cara, não responde. Você vai pegar na barra, parece que tá pesando 1 tonelada, cara. É complicado. Pra mim, o que é pior, já é meu levantamento que eu considero o pior, o agachamento. Se eu fizer isso no agachamento na máxima, aí os outros 2, se for fazer 3 agachamentos na semana, os outros 2 estão prejudicados. Como você tá estimando a sua máxima no treino? Do campeonato anterior. Você pegou eu peguei a máxima do campeonato anterior. E também ali na percepção, ali, pô, dá pra usar um pouquinho mais, dá pra usar vou ter que usar um pouquinho menos. A vida de personal, vocês sabem bem, às vezes a gente dorme só 4 horinhas por noite, né? Você não vai recuperar isso aí nunca mais, né? Sim. Então tem dia que você tá bem, tem dia que você não vai estar tão bem. Aí você tem que fazer a regular ali a carga, né? Dar o regulation, o up, e aí você vai testando ali. Isso é incrível, cara, como muda. Você já competiu, né, no weightlifting, E eu tava com um amigo numa pesquisa lá na USP, e a gente tava testando carga máxima no clean. E, cara, foi muito louco, porque foi um dia, eu não me lembro exatamente qual foi a carga que eu levantei. Só que eu fui um dia e levantei essa carga. Aí depois de 2, 3 dias a gente ia repetir o teste, né, pra ver se era válido mesmo aquela carga. Cara, eu baixei acho que uns 10% ali de peso no segundo dia. Uma eu acho que tem essa questão de fadiga neural, outra acho que o dia mesmo, né? Cansaço ali, e às vezes soma tudo, né? Às vezes soma tudo, né? E aí no terceiro dia eu consegui recuperar pra primeira carga ali, então muda demais, cara, muda demais. Pensando em treino, aí você tem relato de aluno também. Se às vezes você muda o horário de treino e você não treina legal. Sim. Às vezes você vai treinar, tem que treinar 8 horas da manhã, até o dia 11, no outro dia às 14. Outro dia você vai treinar de noite, cara, você sente uma fadiga completamente diferente. Às vezes vai até melhor, mas no geral, eu costumo treinar ali entre 11 horas e 2 horas da tarde, entre 11 e 14. E às vezes extrapola um pouquinho, já dá uma preguiça, já chega com preguiça pra treinar, e aí é complicado. Eu entrei no máximo até as 14 também, mas depois que passa disso, você já percebe que o rendimento... O cansaço, né? O rendimento vai diminuir. Às vezes vai bem porque aí tem um fator também, você consegue às vezes fazer uma refeição a mais, né? Não sou chegado em pré-treino, mas eu gosto de usar as próprias refeições do dia como jogar uma refeição e já aproveito ela de pré-treino, né? Sim. Pra fazer força não tem muito segredo, né, cara? E pegando tem que tomar um pré-treino que formiga a orelha, não precisa disso, né, cara? Não precisa, você faz força na boa.
E tem gente que precisa, né? Sim, eu, por exemplo, eu treino ouvindo reggae, né, mano? Tá ouvindo reggae, mas é o que... O importante é fazer você conseguir alcançar o objetivo, né? Tem uma pergunta aqui, Gabriel, acho que é muito legal essa pergunta. É essa mudança, né? A gente estudou junto, treinou a musculação tradicional. Como que veio na sua cabeça de você mudar assim, sair definitivamente dos aparelhos, largar a musculação tradicional e partir pro powerlift? Como foi essa transição? Foi difícil? Foi fácil? Se você ainda usa... Você quis ir de uma vez quando você conheceu a modalidade? Se eu uso? Se você usa com seus alunos equipamentos? Ou é mais eu uso, mas eu dou preferência pro peso livre. Já responder por essa parte primeiro. Então, todos os meus alunos, desde o começo, eu falo, cara, tem que fazer não por... Bom, eu faço agachamento não é porque eu gosto não, mas pelo desafio e pelos benefícios do agachamento livre. Então você explica pro aluno, né, o benefício dele fazer um supino com a barra, o benefício dele fazer um levantamento terra, o benefício dele fazer um agachamento com a barra também, né? E na transição, quando eu comecei a treinar, cara, comecei a treinar na academia lá em Calcaia, na superação do Jean Lopes, gente boníssima, tem gente que... Jean. Cara, gente boa. Ele encheu o saco, não, você é grande, você é do supino, vou te treinar, não sei o quê. Tanto que depois você foi pro supino, foi eu que te levei pro supino, né? Ele competiu, já fui atleta, meu. Uma vez. Aí fui no supino, no campeonato dele, aí foi naquele Papai Noel, chegou no Papai Noel lá do Juarez, do Strongman. No final do ano não tava competindo mais. E aí eu nem tava estudando educação física ainda, eu falei, me ensina a fazer um levantamento terra. Aí... deu umas dicas lá, aí logo depois entrei na educação física, e a educação física, se você estudar um pouquinho mais do que os caras falam na graduação, você vai ver pouquinha que... coisa, né? A graduação abre portas, né, cara? Abre portas pra você buscar algo mais ou ficar naquilo ali, né? E aí eu comecei a gostar de levantar peso, até depois o Rodrigo começou a trabalhar na academia lá que eu tava como estagiário, o Rodrigo já chegou, já manjava um pouquinho também. Aí tinha o Márcio Galdino, que é meu mestre de educação física, ele também já tinha ali uma noção de supino e ele tinha uma noção de treinamento desportivo, me deu uns toques, aí você vai estudando umas coisas por fora. E eu não abandonei as máquinas, eu uso, só que a prioridade é agachamento, é supino e levantamento de terra. A máquina, se a gente parar para ver um treino de powerlifting, um treino de bodybuilding, um treino do que quer que seja, você tem exercícios principais, né, os exercícios de competição, sim, periodização, todo mundo sabe. Você tem os exercícios de condicionamento geral, especial, né? Sim. No powerlifting, você tem os main lifts, que a gente fala. Você tem os exercícios acessórios, auxiliar e acessórios. Outros vão falar, você tem os lifts, né? Os acessórios de primeira classe e de segunda classe. Às vezes, esse de segunda classe eu vou mandar um leg press. Fiz um agachamento barra alto, barra baixa, barra alto, leg press. Numa fase de condicionamento geral, a hipertrofia, ela vai te ajudar lá no final, né? O leg press você não tem você não precisa ser muito hipertrofiado para ser muito forte, né? Tem essa distinção, né? Sim. Para você ser forte, você treinar só força, você fica forte. E consequentemente, você fica hipertrofiado. Se você fizer alto volume, não necessariamente você vai ficar forte. Né, alto volume de repetições, de série, de frequência semanal. Não necessariamente você vai ficar forte. Então, mas a hipertrofia, quando ela entra nessa questão, para qualquer esporte, no meu ponto de vista, que não seja o bodybuilder, que é específico primário deles ali, né? Ele te ajuda a ser mais estável, te ajuda a proteger uma articulação, né? Então você tem que ter também hipertrofia. Só que a gente não faz uma hipertrofia igual o cara, porque... se a gente voltar lá na fisiologia lá, se você danifica um glúteo de penação, você não favorece para fazer força. Tem os caras fora da caixa que o cara tem um quadríceps gigante e faz. Sim. Tem muita força. Mas no geral você atrapalha, né? E se você vê hoje, você pegar o pessoal que vai pra musculação tradicional, a galera usa muito os métodos de treinamento, né? E às vezes acaba alternando... Por exemplo, a ordem dos exercícios. O cara começa com a cadeira extensora e o terceiro, quarto exercício é agachamento, que pode gerar um prejuízo ali também, né? Eu independente do objetivo, eu começaria com agachamento, um treino de quadríceps, de glúteo talvez, né? Pensando na mulher. De geral, treinamento de membros inferiores, eu começaria com agachamento. Mas aí voltando lá para responder, sendo claro, eu não abandonei a musculação. Talvez eu tirei aquele objetivo ali de
né? De hipertrofiar. Tem que hipertrofiar. Tem que ficar bonitão, tal, não sei o que, tem que ficar definidão. Até dá, mas às vezes a recuperação atrapalha, né? Você ficar muito em déficit calórico, no período de condicionamento geral, você não precisa de ficar num déficit, né, cara? Mas você também não pode fazer um off muito grande. Se você fizer um off muito grande, depois na hora que você vai precisar tirar aquele peso extra dali, aí você se prejudica também a fazer força, né? É porque é aquela, né? Essa pessoa que tá buscando emagrecimento, hipertrofia, não é só o treino, né? Você tem uma série de outras coisas, descanso, alimentação. O treino a gente vai usar principalmente para melhorar as capacidades, né? Sim. Melhorar a força, melhorar de repente potência, melhorar a funcionalidade também. Mas às vezes a pessoa quer ali a hipertrofia, mas ela não entende que a uma horinha de treino que ela tem ali, ela tem todo o resto do dia para ter esse estímulo de hipertrofia. E no treino ele vai ter um aspecto de ganho de força, ganho de potência, outras coisas. Então, isso é da nossa responsabilidade como professor, né, cara? Orientar o aluno. 3 de 3, 3 de 5, talvez não hipertrofia tanto o cara. Mas o exercício auxiliar você pode jogar com um pouquinho mais de repetição, você pode jogar o outro exercício com um pouco mais de repetições de série. Isso favorece o cara, né? Então o cara vai ter um ganho de força, o cara vai ter um ganho de resistência e vai querer o que ele quer. O professor, a priorização, né? O cara programar um treino pro cara. Se você pegar esse mesmo treino pro cara e colocar ele em déficit calórico... Sim. Não muda, cara. Não muda. Se a gente falar de treino pro diabético, o que muda o controle? O treino é o mesmo. Sim. Não vai mudar. Claro que você não vai botar o cara a fazer a máxima, né? Talvez não precise, né? Mas de vez em quando dá uma cutucadinha no cara. Você já conversou com Deus hoje? Vamos ali no agachamento. E você não sente falta? Você pra você hoje... Das máquinas? Fazer o tradicional. Cara, eu uso máquina. Eu não deixo de usar. Mas algumas eu não uso. No seu treino você usa? Uso. Mas você chega, você Mas é o que eu te falei, se eu vou principal. fazer o agachamento de competição, agachamento barra alto, leg press. Cadeira extensora, de vez em quando eu uso também. Depende muito, depende do que você quer, depende da fase de treino. Não dá pra... Ajuda, né? Só que é aquele ditado dos mais velhos, né? Não pode a carroça passar na frente né? De quem puxa ela, né, cara? Entendi. No meu objetivo. Não dá. Aí os caras falam, a ordem do fator não altera o produto. Se for só hipertrofia, realmente acho que não. Mas nós como responsáveis por essa... Cara, vamos agachar. Será que você só quer desenvolver hipertrofia no seu aluno? Né? Mas ele não precisa nem saber. Mas eu acho muito importante também a gente colocar um ponto aqui, pensando nessa questão de hipertrofia, que nível de hipertrofia que a pessoa quer chegar, né? Como eles têm a referência, o bodybuilder, poxa, eu quero esse nível de hipertrofia. Isso aqui pra mim é referência como hipertrofia. Mas o cara que é powerlift, ele tem a musculatura tem uma hipertrofia boa. Tem uma hipertrofia boa, igual os caras do LPO. Mesmo se você pegar um cara da Fernando Reis brasileiro, top. Agora ele deixou de competir, mas ele deu uma secada. Um monstro de massa muscular. Olha pro cara, o cara tora, velho. Aí o cara via o cara na competição, pô, é gordinho. Gordinho, joga o peso que ele joga lá pra cima lá. Te fez o cutting agora... Tá magro, tá forte. Falando em alimentação... Você vê os profissionais que competem, principalmente nessa categoria, eles falam que quando eles baixam o peso, eles sentem um déficit na força ali. Mesmo que esse peso seja só de gordura corporal. Sim. E aí acontece isso, o cara para de competir, o cara dá aquela enxugada, você vai falar, pô, o cara tem massa muscular pra caramba. Sim. Mas a olho nu ali, você acha que o cara é gordinho. Seca um powerlifter acima de 120 quilos, cara. Ô Gabriel, quantas mil calorias? Não conto não, mano. Não. Comendo, vai percebendo na balança ali. Não, isso aí sem medo de ser feliz. Isso aí é dos caras que a gente tava falando aí, pô. Próximo da competição... próximo da competição... não, você precisa estar com 105 Se tiver quilos. uma semana da competição... Aí não dá, né? Uma semana não vai ter o que fazer. Você querendo entrar nessa... Não, mas não tem restrição. Assim, não tem restrição. Eu procuro comer saudável, né? A gente tem que dar bom exemplo. Procuro comer proteína saudável, né? Um carboidrato legal. Não, mas digo assim, de quantidade, calorias diárias, assim, 3 mil calorias, 4 mil calorias. Deve estar por aí. Deve ser isso. Pra poder suprir a demanda do treino. Você treina, sai do treino o dia todo, né, mano? Sai do treino bem. Sai do treino bem.
O wheyzinho, né? Tem que ter, né? Uma proteína. Já até adiantando, às vezes, a curiosidade das pessoas. Que suplemento você toma? Creatina e whey. E o whey. É o que... Creatina sempre. O whey sempre também. Pra suprir, né, pesa 105 quilos, pra suprir uma quantidade de proteínas. E... às vezes cafeína, porque dormir pouco é embaçado, né? Então pra dar uma acordada. Cara, não porque parece que faz um efeito mesmo no treino, não sinto, mas pra dar uma animada mesmo. Eu gosto. Café. Eu diminuo muito café, né? Mas. Pré-treino pra mim. É suplemento? Tem uns caras que tomam muito café cafeína. aqui, ó. Cafeína. Muito café aqui, o cara. Cafeína e o café, porque se não tiver o sabor do café, não rola. Se não tiver o sabor do café, a cafeína não faz o efeito. Tem que ter o café. Tem outra pergunta aqui que é muito importante também, se você vê, né, nas academias, onde você trabalha, nas academias de uma forma geral, um certo preconceito, uma dificuldade de ensinar o powerlift, de implantar o powerlift nas academias, assim. Que o CrossFit tem em todas, né? Mas e o powerlift, assim, ensinar, ou um espaço só pro powerlift, não sei. Muita gente nem deve saber o que é o powerlifting, né? O que a gente falou. Você vê... chega pra treinar com você, ele já sabe o que é o powerlifting? Não sabe. Cara, me confunde muito. Você é crossfiteiro? Antes eu falava, pô, tá zoando. Hoje eu nem ligo. Você entende que o cara é leigo, né? O cara não entende, né? Powerlifting vem crescendo muito no Brasil. Tende a abrir mais espaços, né? E eu acho que um dos motivos até de crescer a prática é o próprio CrossFit. O próprio CrossFit, queira ou não, você vai ter que fazer um back squat pesado. Você vai tirar isso aí de uma periodização de força, e força é powerlifting, né? Sim. Talvez o cara não vai fazer um supino, o cara vai fazer um deadlift, vai fazer um clean deadlift, né? Vai fazer um, sei lá, acho que é snatch deadlift, não sei se é assim que chama. Isso aí é tudo periodização de força, né? Nos espaços de CrossFit é mais fácil você treinar isso. Mas numa academia convencional não é fácil. É porque no CrossFit a pessoa já vai meio que preparada também pra isso, né? Ela já sabe, ela tá visualizando aquele movimento, né? Na academia tradicional... Tem poucas academias aí, você vai ter o CT Power Gym, né, em São Paulo, que eu lembro agora, você vai ter a Gerson Dória, tem a do The Lifters, que tem um espaço... Powerlifting, essa é Powerlifting, tem a academia e Powerlifting. E tem espaço só pro levantador. Você vai ter a do Box do Xerife, que aqui, pra gente que tá aqui em Cotia mais próximo, que eu acho que ela é no Morumbi, mas aí ele fez ali um espaço de CrossFit e Powerlifting. Legal, top, bem legal. Você pode jogar um clean lá também, de boa lá. Legal. E aí é anilha calibrada, barra calibrada, em todas essas aí. Até no CT Power Gym agora o cara conseguiu desenterrou umas anilhas da Ivanco. A mais Morumbi, mais próximo. Mas agora, por exemplo, você tem essas academias, eu não vou fazer marketing deles não, porque eles não fazem marketing meu. Se eu posto um vídeo, eles não compartilham porque eu faço muito barulho. Que eles têm um espaço, você bate um peso lá, legal. Hoje em dia eles estão aceitando mais, né? Você tem a barra, você tem a anilha, tem o chão emborrachado, por que você não pode fazer? Né? Não faz sentido nenhum você ter esse material e não poder fazer. Mas tem professor que não gosta, né? Tem professor que não gosta porque o aluno gosta. E aí ele vai perguntar pro cara e o cara não gosta que o aluno pergunta pra ele, ele não sabe falar o que você tava falando, que você tava vendo. Já cansei de ouvir gente perguntando por que ele faz esse levantamento terra. É só pra ganhar força. O cara tá desconhecido que ele pode usar o levantamento terra para fazer hipertrofia de dorsal, para melhorar a força de uma lombar, né, de um aluno, né? Pergunta, não fala, você vai machucar as costas, hein? Pra caramba. Comigo pergunta direto. Pra caramba. Galera, você vai machucar as costas. Pessoal de mais idade fala bastante, né? Mas a falta de aluno de 80, que é o Rafa que dá os treinos aí pra Darcy. Ela faz o Rafa passa o terra pra ela, né? Não, tem que fazer, cara. Tem que fazer. Eu acho que ele não tá errado. Se o aluno não tem restrição ao exercício, né? Dá pra fazer. Não, mas eu acho tem aluno que não tem jeito, né, cara? Infelizmente tem aluno que não... O cara bota a mão no levantamento terra, já trava, né? Não sei o que acontece, né? Talvez uma cinesiofobia, alguma coisa. Mas é assim, aquilo, acho que é uma coisa que você colocou aí mais no início do podcast, isso vai muito do profissional, né? É missão do professor eu acho que ele mostrar que isso é o que funciona, né? Eu sempre vai fazer a mudança na vida do aluno. Sempre acho também que o empresário, ele não é um professor de educação física. Ele monta uma academia, não é pra... Ele monta uma academia porque ele pratica musculação e ele acha que é só emagrecer e ganhar massa muscular. E geralmente os caras que treinaram esse cara também não passavam pra ele esse exercício. Ia no máximo no supino, né? O mais próximo, né? Sim.
Então, acho que esse é um dos problemas. E muitas academias, por exemplo, de bairro não tem um incentivo nem profissional, não tem incentivo de material também, né, cara? Quando a gente treinava no Tijuca, lá a gente treinava com material tudo adaptado, né? Adaptar a altura, adaptar o cavalete, às vezes o banco de supino é alto, e a barra não tem grip pra você segurar, essas coisas tudo dificultam, né? E eu acho que esse é o maior problema, cara. O profissional não tem espaço pra falar com o gerente, que não tem espaço pra falar com o dono dos benefícios disso, e o dono é cabeça dura, ele é só empresário, ele quer ganhar dinheiro, cara. É que é aquela cadeia gigante, né? Você pegar as academias de rede mesmo, chama o coordenador da academia. O cara não sabe também sobre o powerlifting, sobre o levantamento de peso. Às vezes o cara tá tão ali focado nos números, nos dados da academia, o cara acaba deixando de o cara vira alguém do financeiro, né? Sim. O cara não é interessante, é ele que deveria colocar isso em prática ali na área de treinamento. Você sabia que o leigo gosta, cara? Quem não gosta é o professor, que não manja. O que manja, ele vai trocar uma ideia, vira seu amigo. Sim. O gerente não gosta e o dono não gosta, mas o aluno gosta. Sim. O aluno gosta. O professor não gosta, porque às vezes... É que não tem o conhecimento, né? Pô, Ricardo, quanto você faz de agachamento? Tanto. Pô, o tanto que o cara tá pegando, porque você não pega a mesma coisa. O cara vai ter esse questionamento, então ele já não vai ser muito seu amigo. Mas o aluno gosta, o aluno no geral ele é curioso. Por que você faz isso? Aí você dá uma palestra ali pro cara, ganha um aluno. Não, mas é só pra ganhar força não, cara. Se você fizer isso aqui aliado a esses outros aqui, mais uma dieta, você emagrece, mais isso, você ganha massa muscular. É que a galera, infelizmente, você vai olhar nas redes sociais hoje, tem muito. O treino pra emagrecer. O treino pra isso. É que nem você falou, o treino vai ser o mesmo. Cara, você consegue fazer um post falando disso aí, hoje? A gente vai fazer um corte seu falando. Mas você... Não, assim, eu quero falar outra coisa. Eu não tenho paciência mais pra falar disso, cara. Tá todo mundo falando, e tem muita gente falando bobagem e... Dói na alma. Fazer é muito difícil. Porque a pessoa já vem com aquele senso comum, né? Ela chega na academia, ela fala, eu quero fazer um treino pra emagrecer. Tá bom, mas... Vamos conversar um pouquinho aqui. O que é o treino pra emagrecer pra você? É comum, a gente acabou de falar. A pessoa falar sem cardio não emagrece. Sim. Sem dieta não emagrece. Mas eu tô fazendo a dieta e não emagreço. Não, você não tá fazendo a dieta. Se é um aluno de consultoria, um aluno que tá com treino, você não tá dando o seu melhor no treino. Não é morrer no treino, mas fazer um bom treino. Você não tá dando o melhor no seu treino. Aí você pode passar powerlift, você pode passar crossfit, você pode passar... 42K, o cara não vai emagrecer, mas comendo, pode passar o que for, não vai emagrecer. E tem um aluno que não responde, né? O cara que não é responsivo, né? Então, às vezes o cara realmente faz tudo, né? O cara come bem, treina bem, descansa, se hidrata, toma droga e ganha 3 quilos, mano. Larga a tixa, cara, né? Dilmar falava isso, né? O cara não responde, não tem jeito. E aí não adianta ele treinar com o Gabriel ou trocar pro Rodrigo, pro Ricardo. É a questão genética, né? Mas aí esse cara, criaram uma ilusão na cabeça desse cara que ele tem que ser grande, né? Beleza, cara, você não nasceu pra ser grande, mas você pode ser forte. Você pode ser potente, você pode ser resistente. Exatamente. Né? Você pode não ligar pra nada disso que as pessoas estão falando pra você. Vou lá, treino não só porque dá pra ficar grande, mas porque dá pra viver bem além disso aí, né? Mas é isso que você falou, o que colocaram é o ficar grande, né? É o que a mídia vende. Não falaram do ficar forte. É o que a mídia vende, é o que o dono da academia quer, porque esse cara vai treinar mansinho ali e tal, né? Vai durar mais o equipamento. E acho que é aí que entra o professor, né? Porque aí tem que ser o cara. Tem uma diferença brutal de você colocar uma pessoa num leg press. Sim. E colocar uma pessoa para agachar na hora de você ensinar ela. Sim. Porque é tanta complexidade na hora de você colocar uma pessoa num agachamento que às vezes a pessoa olha ali e fala, o movimento é simples. Mas a hora que ela posiciona, vamos ajustar o cotovelo, vamos ajustar a escápula, vamos ajustar o quadril, o joelho, não sei o que. Você começa a falar pra pessoa, é totalmente diferente de você senta no leg press e empurra. Claro que o leg press a gente faz alguns ajustes, mas não chega nem próximo. Que tem cara que consegue errar no leg press, né? Eu tenho aluno que um aluno é bom, né? O cara senta no leg press, você explica, entendi, erra. Professor também, né? Professor também. Cara, mas é interessante isso aí, né? Até você falou agora aí, ajusta o cara do cotovelo. Às vezes a gente peca
quando a gente vai falar de padrão de agachamento, tá? Qual é o padrão? O padrão não é o que está descrito na biomecânica, o padrão é o que está escrito no aluno, né? Pô, esse cara aqui, ele consegue pegar juntinho, o cara tem 110 quilos, pô, o cara não consegue pegar aqui, o cara não vai ficar desconfortável no ombro dele, esse cara vai pegar aqui. A amplitude da articulação do cara não chega aqui, então esse cara vai pegar aqui. Sim. O cara tem que necessariamente fazer um arco para fazer um supino forte? Não. Se o cara é do Paralímpico, o cara não faz arco. Não faz arco. O cara faz 330 lá, o iraniano fez lá de supino. Paralímpico. No Paralímpico eles colocam um cinto, né? O cara prende o cara no banco, né? É um cinto, né? Então, acho que às vezes a gente peca também. Powerlifting é complexo, né? É básico, mas é complexo. Já falamos aí um milhão de Gabriel, vezes. E tem assim, né? Claro que tem... para todo exercício tem um processo pedagógico, assim, mas pro powerlifting sim tem um processo pedagógico também, o aluno tá iniciando ali, toda a parte técnica. Realmente o cara que já treina consegue se dar bem, mesmo, né? O LPO tem todo um processo pedagógico. O cara que já treina alguma coisa, ele se dá melhor, né? E tem gente que, eu tenho tive uma aluna que eu não consegui tirar ela do box no agachamento. Tem uma aluna que eu não consegui ensinar um stiff. Então, tem hora que você até se sente mal, né, cara? Caraca, tentei esse meio, tentei esse outro meio, tentei outro. Não deu, cara. Eu não consigo. Mas aí você vai ser obrigado a usar o aparelho, né? Você usa aquilo ali mais o aparelho. Porque, né? Por isso que não dá pra descartar o aparelho, né? Pro objetivo convencional das academias, né? Você tenta, introduz uma variação de agachamento, introduz uma variação de levantamento de terra. Pô, o cara não vai acertar com a barra nunca. Mas também não quer ser um levantador de peso. Usa o halter, pô. Usa a barra hexagonal, né? Sim. Então, o próprio agachamento, de repente, com dumbbell pô, o cara não consegue agachar com a barra. Até, acho que lembra no passado que a gente falou uma vez sobre isso, o certo era o cara começar pelo agachamento na frente, né? A não ser o cara que é a figura, né? O cara que é descolado, né? Não, bota aqui e faço. Né? Você tem muito aluno que tem restrição de mobilidade do ombro pra apoiar a barra? Cara, geralmente o pessoal que trabalha mais com escritório e tá muito tempo sem treinar, né? Esse aluno às vezes dá um pouco de trabalho, né? Sente dor. Aí não tem jeito, segura aqui, vai alongando, depois de um tempo vai melhorando, né? Às vezes o próprio exercício melhora, né? O cara vai... No decorrer do processo ele vai melhorando, né? Se você parar pra ver, treinamento... Vocês sabem disso, né? A gente tá falando aqui pra quem tá assistindo lá. Treinamento de força, se você fizer com grandes amplitudes, você forçar a pouca amplitude que você tem, você vai ganhar mais amplitude. Nem gosto desse termo mobilidade. Você vai ganhar mais amplitude. Você vai ganhar força. Você vai ganhar um pouquinho de biogênese lá e tal. Isso aí deixa pros caras da corrida. Mas ganha também, né? Melhora, né? Sim. Então, tá aí mais um motivo, né? Que a gente deveria prescrever powerlifting. Vou falar powerlifting porque eu sou do powerlifting, mas eu treino de força no geral. O básico, se você agachar com profundidade, você vai melhorar suas articulações inferiores. Vai fortalecer o tal do core. É funcional. Funcional não é só TRX. É treino funcional. É treino funcional. Powerlifting é isso. Powerlifting é saúde, é rendimento, é funcional. Né? Tudo depende de pra onde você quer ir. Você tem a ferramenta ali, a ferramenta lá. Bem dizer, o powerlifting vai ser o meio para onde você vai direcionar o objetivo do aluno, né? Eu adoro levantar peso, né? Então... Gosto de estar no tablado. Dá pra perceber, cara. Dá pra perceber. Você entra num tablado, cara. Tablado de federado, né? Cavalete legal, uma barra calibrada, tudo funcionando direitinho. É outra coisa, né? E aí, aproveitando, levantar um ponto aqui que todo mundo fala o contrário, mas eu tenho que dizer que alto rendimento é saudável, tá? Só pra gerar uma polêmica aí. Polêmica mesmo, né? Porque... polêmica. Eu acho que pra mim é saudável. Acho que no powerlifting deve ser um pouco mais fácil de controlar. Porque o índice de lesão é baixo, né? Pelo fato de você ser professor também, fica um pouco mais fácil de você ter essa noção com o seu próprio corpo. Sim. Mas até pra ensinar também, você acaba... Por que aquele aluno tá fazendo aquele agachamento que tá jogando ele pra frente? Porque ele tá com o cotovelo empurrando ele pra frente, né? Ou porque ele tá jogando muito... Você consegue controlar mais. Não consegue distribuir entre joelho e quadril. Por isso que ele não tá agachando legal. Então você consegue... O powerlifting me ajudou muito, cara. Na questão profissional por causa disso. O cara tá com o ombro zoado. Chega, não consigo fazer, mas você não tá fazendo supino, cara. Você tá fazendo a guilhotina, cara. Tira aqui, ó. Desce aqui, ó.
Pô, verdade, dá pra descer agora. Dá pra descer. Mas eu levantei o peito, não encurto o movimento, vou perder hipertrofia? Não vai, cara. Você tá favorecendo o ângulo de penação, tá favorecendo o recrutamento de fibra muscular. Né? Isso o powerlifting me ajudou muito. Às vezes o cara, pô, esse supino aqui pra mim é ruim. Afasta um pouquinho mais a mão. Não consigo segurar a barra do agachamento. Ajusta. Pelo alto, né? Não consigo descer mais no agachamento, projeto o quadril pra trás. Né? Você consegue ter essa visão. O meu levantamento terra é muito ruim, me dói a lombar, claro, cara. Você não tem estabilidade nenhuma aí. Né? Escapular. Tentar ajustar da melhor forma possível para poder fazer com que ela não consiga progredir naquele movimento. E às vezes você vai ter que usar aquilo lá, né? Você vai falar pro cara, o cara entendeu? Não entendeu. Ele vai fazer, ele não entendeu. Aí você vai pegar um exemplo. Pô, cara, você lembra quando você vai pegar uma caixa lá na sua casa? Acerta. Aí o cara não pega ainda. Às vezes tem o cara que pega de primeiro e tem o cara que pega de segundo. E tem o cara que você vai ter que demonstrar pra ele. Exatamente. Né? Se você demonstra, aí às vezes o cara, pô, entendi. Você tem que verticalizar. É individual. É individual também, né? A biomecânica é legal, mas o problema é que os caras estão interpretando a biomecânica de uma forma assim, mano. O cara no estudo fez assim, tem que ser assim. Não, calma, o cara usou isso no estudo pra fazer o estudo. Exato. Aí a matéria esquecida da educação física, treinamento desportivo, né? Individualidade biológica, especificidade, é para qualquer um, se é barra alta, se é barra baixa, é pro Ricardo, é pro Rodrigo, é pro Gabriel, para quem quer, né? Então a gente vai ter que ajustar. No geral, é isso. A gente tava falando sobre eu, você e o Rafa tava conversando essa questão dos artigos, né? E na pós também tava ouvindo sobre isso aí. Quem que participou do estudo? Qual a faixa etária? Qual foi o método? Foi na máquina, foi extrapola, livre. O cara extrapola. Não pode levar pra extrapola público. Trazer aquele artigo, o cara baixou, leu aquele artigo, o cara postou o artigo. Não, esse aqui funciona, eu vou colocar na prática. Não é assim funciona com o idoso, não funciona com aquelas pessoas que é treinado, pô. Funciona com aquelas pessoas que fizeram e tiveram uma melhora, né? Não pode generalizar isso daí. Aí o cara pega um estudo, faz avaliação na cadeira extensora e fala que aumentou 20% da força. Mas aumentou aonde? Na cadeira extensora, não foi no... Exatamente. Se você parar pra pegar, por exemplo, falando de estudo de powerlifting não tem muito, cara. Não tem muito. Teve ali, o cara coloca um powerlifting, o cara fez só agachamento, o cara fez só supino. Aí você tem que ter um pouco também do conhecimento prático. O cara, conhecimento baseado em evidência. Mas evidência boa ou evidência ruim? Tem conhecimento prático ou não? Se você parar pra ver, o que eu uso de periodização... Você vai ter um exemplo ali, o outro do cara que fez na prática, e os caras fizeram uma entrevista, fizeram um compilado, os caras usam isso para fazer um pico. O pico quase não existe de uma literatura verificada do cara que fez... Né, não é específico do... Os caras lá mesmo, Rusla, Matveev, Verkhoshansky, tal, o cara pegou, fez pra corrida, testou na corrida. Sim. Né? Aí depois o Verkhoshansky veio com aquele negócio do bloco, de treinamento, de força, fase do treino e tal. E aí se você pegar o cara pra fazer um powerlifter que nunca treinou, o cara vai jogar o cara pra fazer ali, chega nesse momento do pico ou da técnica, vai ter que ser individual, não vai dar pra você usar o da literatura. Seguir exatamente o que tá não seguir a risca. Cara, tem cara que fala assim, cara, eu fico uma semana antes do campeonato sem treinar. Se eu ficar 3 dias sem fazer agachamento, meu agachamento no outro dia, a técnica foi embora, cara, sumiu. Essa questão do pico que você fala é a pessoa não executar ali a carga máxima no próximo do... Pra você atingir um pico de performance, né? Você vai fazer ali, vamos supor, um bloco de condicionamento geral, especial e competitivo, que seria, eu acho, do tradicional lá, né? E aí você já cai na competição. Eu gosto do bloco porque aí você usa lá a acumulação, transmutação e realização, que é o pico ali, né? Quando você chega nesse pico, né, que é o taper, você começa a diminuir o volume de treino e subir um pouquinho a intensidade. Quando eu chego na competição, pra mim funciona muito bem ficar 1 ou 2 dias só no máximo sem treinar. Sim. E nos dias que eu treinar, eu vou só até 70%. Pelo menos foi o que eu fiz na última preparação e deu muito certo. Vou até 70% da força, volume baixíssimo. Não vou te falar quanto eu baixei de volume, porque eu também não calculei isso, mas eu vou numa percepção do que está acontecendo, tá indo bem, estou recuperando. Porque se você fizer uma máxima, por exemplo, de levantamento terra, às vezes com 10 dias você vai chegar no campeonato, você não vai fazer a mesma máxima, cara. Perde, faz até menos.
Mesma coisa no supino dá pra fazer mais cedo, até 7 dias, talvez dá pra você fazer uma próximo da massa, 97, 95% da força você consegue fazer e compete bem ainda. Se eu fizer isso no agachamento eu quebro. O terra, o último pesado que eu fiz com 14 dias antes da competição. Depois foi só ali, bate no 80, bate 85, cai, 14 vai, dias. Mas ainda assim não era o seu máximo, não foi o seu... Não, no máximo não. Você vai, competição. eu acho que eu fiz no máximo que eu fazia foi 265, 260 fiz 3 repetições. E aí a partir daí eu não bati mais nada que deu uma fadiga muito alta. Fui só modelando ali, tentando segurar esses ganhos, ganhar um pouquinho mais. Aí você tira os exercícios de condicionamento geral, os exercícios acessórios fora, ou diminui só um pouco o volume, fica só nos específicos. Às vezes faz os 3 exercícios no mesmo dia, faz agachamento, supino, terra, agachamento, supino, terra, agachamento, supino, terra. O agachamento, supino eu tô fazendo agora, terra no outro dia, agachamento, supino, terra no outro dia, e assim vai. Eu lembro que no levantamento olímpico, na semana da competição também, a gente fazia apenas os exercícios principais, o próprio clean jerk e o snatch. Não fazia? Fazia. E com intensidade lá em cima, próximo de 90%, 95% da carga máxima e 1, 2 repetições no máximo ali na... Também a chance de você se machucar com as cargas altas, se você... Sim. Vamos deixar claro, não é porque é lesivo, mas se você errar a técnica com uma carga alta, você vai se machucar. Se você errar a técnica com 60%, dificilmente vai dar alguma coisa. Se você errar, né, um agachamento livre, você agachar com 90% da sua força e você errar a técnica, aí sim é chance de você ter uma lesão. Não, e ainda mais pré-competição, né? É porque o agachamento é lesivo? Não, é porque você falhou na técnica com uma carga muito alta. Mas também é importante, em alguns momentos, você subir para 90%, porque não adianta você ser técnico com 70%, com 80% você não ser técnico no powerlifting. Você vai ter que testar, bater lá em cima para ver se a técnica está funcionando mesmo. É aí que a gente vê a questão da periodização, que não é só simplesmente chegar no YouTube e pegar um treino, né? Ver que a periodização de fato funciona e a gente vê com o atleta, né? Que é isso que você colocou aqui. Se você for colocar 70% da carga aí antes da, sei lá, 3, 4 dias antes da competição... Não, 70%. 70 faz. Mas se você não tiver ali com a técnica refinada, você corre risco de se lesionar. Sim. Que 70% da carga, para um levantador, é uma carga relativamente alta. Com certeza. Mas é 70% pro cara, né? Você ainda faz mudança de técnica? Cara, faço muito no agachamento. Quais são as principais mudanças que você faz ali? Putz, pisada, abertura da pisada, abertura da pegada. Cara, porque como eu acredito que o agachamento ainda não é o agachamento, então eu tenho que trabalhar nisso, achar uma posição mais confortável para fazer força. Você ainda tá tentando ajustar para chegar ao seu melhor agachamento. E à medida que eu vou estudando isso, eu vou ficando cada vez mais puto, cara. Porque você fala assim, tá longe de ficar bom. E isso que é legal, né? Isso é legal. Ficou bom para fazer 230, mas não ficou bom pra fazer 240. Foi a técnica ou foi o tipo de treino? Entendi. O taper ali, foi como eu fiz, né? Tá, né? Não tem um estudo que te conta. Por isso que eu falei, não dá pra falar, tem que ser cotovelo apontando pro chão no agachamento. Cara, pra mim não rola. Sim. Porque quando você joga no barra baixa, o cotovelo já vai ficar mais aqui. E parece que quando você segura também, percepção prática, né, o barra alta com o cotovelo virado pra baixo, você tende, meu ponto de vista, você tende a soltar um pouco as escalas, afrouxar na parte de cima. Né, perde o tal do bracing que muita gente fala e não sabe fazer, por exemplo. O cara usa cinturão e quer pôr o umbigo pra dentro, cara. Cinturão aqui, abdômen contraindo contra o cinturão, não é pra fora. Senão o cinturão não faz função nenhuma. Não aumenta a pressão. Então é por isso que mas tem os caras, né, de outras federações que os caras fazem desse jeito também. O cara bota aqui um barra alta e regaça no campeonato. Entendi. Né? É muito individual. E isso que eu acho, falta muito na educação física pra gente. Você tá fazendo vários vídeos sobre isso lá, especificidade, né? Também. É muita coisa que é específica, né, cara? Tem muita coisa que você vai usar todo mundo precisa agachar barra baixa, não, mas se o cara reclama que machuca um trapézio, talvez é legal ele colocar num barra baixa, aprende outra técnica. No powerlifting é mais usado barra baixa. Barra baixa. Mas tem uns caras que usam alto também. Alta também. É complicado, né? Se você treinar barra alta, você vai ficar forte no barra alta. Sim. Se você treinar barra baixa, você vai ficar forte. É específico, né? Se você treinar sumô, você vai ficar bom no sumô. Se você treinar convencional, você vai ficar bom no convencional. Isso é uma coisa legal da gente falar. A galera usa muito
o terra tradicional, o sumô, qual que é a diferença assim, na competição? A mecânica, né? A mecânica é completamente diferente. Quem sabe fazer um levantamento terra sumô bom tá em vantagem, que o cara fica com as alavancas tudo curto, o cara sai mais ereto, o cara joga no quadríceps ali, né? Sobrecarrega menos a lombar. O cara que vai jogar no tradicional é lombarzão. Mas na competição, mas tem que ser igual. Tem que ser, não. Você pode escolher. Você compete contra o cara que tá vendo sumô ou não. É mesmo, pode ser. É legal. Tanto um quanto o outro. outro. Até chega a ser uma contradição, né? Por exemplo, o cara não pode fazer o arco, mas ele pode fazer sumô. Relativamente, se você sabe fazer um bom sumô, você tá em vantagem. Sim. Por muito tempo eu vi sumô. Só que qual o problema do meu sumô? Quando eu ia jogar na máxima não rolava, a técnica não tava legal. E aí eu comecei a ver que as minhas melhores marcas foram no tradicional. Voltei pro tradicional e abandonei o sumô. Faço de vez em quando, num período de condicionamento aí, né? Ganhar massa muscular, variar um pouquinho a pisada. Podia ser... Então, tem os caras que discutem. Os caras do Strongman falam que sumô não é levantamento terra. Os caras falam que não é. Tudo bem, no seu esporte mas aqui é. Deve ser por conta dessa questão da vantagem. Mas a variação, né, mano? É a mesma coisa que você falar. Então você vai falar que agachamento frontal não é agachamento. Se for pensar por esse lado. Supino inclinado não é supino. Vamos pôr aqui um exemplo bem hipotético. Claro que acho que não vai acontecer, mas na competição. Se o cara chegar lá e meter a barra no agachamento na frente, pode? Não vale. Não vale. Não pode, agachamento costas, né? Entendi. Aconteceu uma vez no campeonato, não tem nada a ver, mas tem a ver. Acho que foi no campeonato mundial, não sei quem é o atleta. O cara pegou e colocou a primeira pedida no levantamento terra, uma carga que ele fazia repetição. Ele fez, os caras validaram o movimento, ele desceu e puxou mais uma, e validaram o movimento do cara. É pra você fazer uma, não é pra você fazer duas. fez dois movimentos. Não valeu. Aí eu não sei se entra como um erro técnico ou alguma coisa assim. Tem algumas regras lá de técnica que são um pouco complicadas e é com árbitro mesmo. Sim. Mas, por exemplo, não era pra você fazer isso, era pra você puxar. Era pra ser um movimento, muito movimento, né? É um movimento massa. É legal, às vezes o cara faz isso aqui, ele faz uma carga leve pra ele garantir já algum peso de total. E na segunda ele já vai pra uma mais próxima da máxima ou até a máxima, porque ele trabalhou com 5% a mais durante o treino e vai tentar na terceira vai se preparando até chegar à terceira ou o cara, pedida. Se o cara tiver um coach que tá acompanhando o quadro pra ele, cara, você não precisa fazer tanto, precisa fazer X que você ganha alguma coisa, né? Você tá seguro pra fazer isso aqui, você vai ganhar. Só que se você pedir um pouquinho mais e não fazer, você vai perder. Aí você, né? Não adianta a gente também falar assim, o que tá indo lá só pra bater PR, pra ganhar de si mesmo. Não, todo mundo quer ganhar. Mano. É competição, todo mundo né? quer ganhar, né? Então é legal. Então você tem que ter essas estratégias. Ou não, vim aqui fazer 300, mas se eu pedir 300 que eu nunca levantei e não levantar, nunca levantei, chegar aqui eu também não levantar, eu vou perder. Mas se eu pedir 290 que eu sei que eu consigo e eu levantar, eu sou o campeão, por exemplo. Você vai arriscar fazer 300? Não. É verdade, né? Com certeza. É estratégia de... Quanto de peso você costuma aumentar assim na competição? Na competição? Depende. Às vezes eu faço sempre uma de segurança, né? 220 é tranquilo fazendo agachamento. Beleza, peço 220. Me senti bem, dou uma olhada rápida no vídeo que você tem até até 1 minuto pra você fazer a sua próxima pedida. Foi bem mesmo, foi veloz, não travou a barra, dá pra pedir, sei lá, 230. É 230. Aí na última, uma margem ali. Na última, foi mais ou menos, mas acho que dá pra fazer tanto. Aí você joga acima. No treino, não. Treino 2%, vou aumentando assim. Vou devagarzinho. Gradativo. Devagarzinho, né? Essa semana eu fiz 70, semana que vem eu vou fazer 72. Se der pra fazer um pouquinho mais, faz um pouquinho mais. Vai. Bom, muito bom mesmo. Você tem que ser técnico, né? Você tem que ser técnico. Você tem que... Exatamente. Professor, você tem mais alguma pergunta aí? Tem mais alguma pergunta aí pra poder fazer? Que eu tenho uma última pergunta aqui pra gente poder fechar esse podcast, que eu acho que é a pergunta-chave, né? Acho que a gente... Eu não sei responder, não. Não vai, eu não sei, não. Não vai ser difícil, não, mas... Agora mais eu acho que... Não, mas acho que... Vamos pegar no Google aí, muito bom o podcast que a gente falou... como a gente fala, o podcast é sobre alto rendimento e a gente trouxe um atleta hoje para poder falar sobre... basicamente, o podcast todo foi sobre a experiência aqui do Gabriel, professor Gabriel, né? Como preferir.
poder falar a experiência dele no alto rendimento, né? E a gente também tentar explicar isso aqui, simplificar para as pessoas que vão ouvir o podcast depois, no mundo das academias, né? Que dá para trabalhar com, dá para utilizar o powerlift, dá pra, às vezes utilizam sem saber, né? Sim, isso aí a gente colocou isso aqui no levantamento olímpico. É que nem Às vezes a gente passa o exercício para a pessoa que ela nem imagina que é um exercício do levantamento olímpico, exatamente. Uma variação, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a pergunta para fechar, professor, aqui, isso no seu ponto de vista, é uma mensagem, né? A gente sempre procura no finalzinho do CMCast deixar uma mensagem para os profissionais da área, que a ideia aqui do Instituto é elevar o nível da nossa categoria, que a gente até teve uma conversinha por detrás dos bastidores falando sobre essa questão, né? Acho que é muito importante a gente ter cada vez mais profissionais capacitados que se preocupam em elevar o nível da categoria. A gente pensar, você pensa no seu ponto de vista, numa resposta que vai ajudar o profissional com relação a essa questão do powerlift, como ele introduzir isso daí, como ele conhecer a modalidade, ou despertar o interesse dele para poder agregar para a carreira dele, para ele poder aplicar para os alunos dele, né? E para os alunos também, né? Acho que é uma mensagem que a gente tem que deixar aqui para poder motivar as pessoas, né? Que a gente fala do levantamento de peso olímpico, hoje do powerlift pode ser uma outra modalidade também. O que eu vejo é que o cara que trabalha com musculação e não estudou isso aí, cara, agachamento, supino, levantamento de terra, alguma variação disso, livre, o cara não estudou direito, né? Tem que estudar direito. Hoje para você aprender um agachamento bom, tem vídeo, cara. Tem vídeo, todo mundo faz. Você tem que saber só o que é bom e o que é ruim. Fazer um bom supino, a mesma coisa. Levantamento de terra, a mesma coisa. Só que você também não pode ser acreditando em tudo que o cara fala na internet, né? Ainda mais no mundo da internet. Deu voz a um monte de imbecil, né, cara? Você vê aí hoje, não vou citar nome, mas eu vou falar que todo mundo que acompanha um pouquinho no mundo fitness vai saber. Um cara que ele falou assim, na minha academia eu não passo supino com barra, porque supino com barra rompe peitoral. Passo com halter. Falha com halter pra você ver o tamanho, né, que dá. Rompe mesmo, se não souber fazer, rompe. Sim. Também. Aí rompe mesmo. Aí teve um outro que ele falou assim... O cara tá cheio de anabolizante. Cara, ele não tem como, não vai. Cheio de anabolizante, técnica ruim, sempre pesado, não tem como, cara. Não tem como, vai dar ruim mesmo. Então você pode acreditar nessas coisas se você só escutar os outros falando, né? Escutar o fulano lá falando disso. Você vai falar bobagem também. Vai falar bobagem porque ouviu o outro falando bobagem e não foi atrás de uma informação de qualidade. Teve um outro que ele falou assim, eu já tirei o supino, agora eu vou tirar o cavalete de agachamento, porque as máquinas têm a mesma eficiência do agachamento livre, cara. Ah, não. Putz. Cara, se eu vou na academia desse cara aí, eu não passo nem na porta, passo pelo outro lado da rua. Na academia do fulano é aqui. Não, mano, passa por aqui, você tá louco, velho. Ah, mas o cara faz atleta, tá, mas você vai ser atleta e não vai ser forte, não vai ser potente, não vai ser funcional, não vai ser nada disso. Eu fiz um curso famoso, bem famoso mesmo. Não faz sentido essa modificação. Não faz sentido, cara. Não vou citar nome aqui, mas o cara fala que ele não passa agachamento costas, porque a chance de você se machucar é maior do que no agachamento goblet, por exemplo. Você fala, qual que é a fundamentação nisso e a... O cara não apresenta um artigo que mostra isso, né? Não. O cara não apresenta. É igual levantamento de terra destruidor de costas. Se você fizer mal, também. É que nem aqui repercutiu muito essa questão, né? Daquele cara que fraturou a... da máquina lá, né? Do não, da lombar mesmo, né? Foi fazer o levantamento e fraturou. Tem muito tempo atrás. Daí repercutiu muito isso daí. O culpado foi coitado do levantamento, que não tem nada a ver com isso. Não, o levantamento de terra não tem nada. Cara, isso que é o problema, né? Pra qualquer um entrar na academia e fazer exercício é muito fácil. Eu só vou fazer exercício. Não, calma aí, cara. Tem uma ciência por trás disso aqui. Tem a prática, mas... Talvez seja até o caminho inverso, né? Vem a prática e depois a ciência vem pra comprovar a prática, né? É o que parece ser. Pelo menos é o que eu vejo, né? Sim. Só que o cara, ele acha que não tem isso aí, né? Essa ciência por trás da coisa, né? Você, pra levantar peso, você levanta de qualquer jeito. Não é bem assim. O aluno também tem uma parcela de culpa nisso, que ele não... Perguntar pro Ricardo ali como é que faz isso aqui direito. Eu acho que o Ricardo não me ensinou direito, deu uma dorzinha aqui. Eu vou perguntar pro Rodrigo. Uma hora você acerta. Nenhum dos dois. Vou assistir um vídeo do cara, bota lá no YouTube, levantamento terra, tutorial, aperta o CC lá que vai ter a legenda, cara. Você aprende a fazer um levantamento terra legal, né?
Mas o ideal é que você tenha um acompanhamento do profissional ali por perto. Geralmente alguém que não fala que... Nossa área é cheia de hipócritas, né? O cara fala que tem que comer bem, mas ele come mal. Ele fala que não pode fumar, mas ele fuma. Ele fala que tem que treinar, mas ele não treina nem uma vez por semana. E quando ele fala que tem que fazer peso livre, ele faz máquina. Né? Então, tem que praticar, cara. Tem que praticar. Você tem que estudar o levantamento. Hoje tem muito artigo, né? Tem artigo que vai ser com um cara que ele não é um powerlifter, mas é um cara treinado. Então o cara vai te dar uma foto, vai falar da cinesiologia, né? Que estuda na análise de movimento. O cara tem muitos artigos bons hoje sobre diferenças de agachamento frontal, agachamento com barra nas costas, barra alta ou barra baixa. Tem artigo, o cara bota a imagem, explica qual a diferença, o que você vai mudar na distância dos pés se você usar um barra baixa, se você usar um barra alta, qual vai ser a diferença na inclinação do tronco ou não. Tá tudo lá, é só pegar e ler. De graça. É o que a gente... De graça. Ou você paga ou eu leio pra você. Mas é o que a gente sempre prega aqui no Instituto também, que tudo que a gente traz aqui, as informações que a gente traz, sempre com respaldo científico, né? Que se não tiver... Não que, é que nem a gente falou, né? Tem um artigo e vai seguir a risca aquilo que tá no artigo? Não necessariamente, né? Então, mas a gente tem a ciência para respaldar, né? Aí que tem que ter essa questão, né? O cara tem que ler um artigo, o artigo é sobre cinesiologia. Mas você tem o treinamento desportivo. O cara, foi bom para esses atletas aqui, mas pro meu eu consegui afastar um pouquinho os pés do cara no agachamento. Só que na hora de segurar a barra ele não consegue segurar fechado, então ele segura mais alto. E é o mesmo agachamento, cara. Você tem que filtrar, você tem que peneirar, e aí você vai ter que ler o artigo, e eu acredito muito que a nossa área é prática, cara. Sim. Você vai ter que ler o artigo e botar a barra no cavalete e agachar. E testar. E tem aquela também, né? Às vezes você vai a pessoa que organizou o estudo, que fez aquele estudo, por exemplo, se ela pegou pessoas treinadas, basicamente aquela pessoa já... Previamente ela agacha, ela já tem aquela vivência, então ela não vai chegar ali no agachamento, a pessoa não vai reclamar que tem que fazer agachamento, ela não vem com alguns preconceitos que acontecem aqui no dia a dia, a pessoa chegar na academia e falar, não, eu tenho que fazer tal máquina para melhorar, sei lá, aquele meu buraco no quadril. Lateral, né? Então a pessoa não tem esses preconceitos na hora de fazer o artigo, fazer o estudo. Sim. Quando a pessoa chega na academia, a gente também tem que ter esse jogo de cintura para conseguir aos poucos ir conduzindo essas pessoas para melhores. Se supõe que o Rodrigo vai ler o artigo e vai conseguir fazer isso, né? Vai fazer isso. Geralmente o cara lê o artigo, não é isso. Sim. É tipo, que atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Pô, não tem. Atire a pedra. Não, calma, cara. Você analisa direito, né? Não dá para levar no pé da letra coisa, né? O cara tem que ser um pouco crítico. Mas aqui hoje é muito rápido também, né, professor? Nas redes sociais é muito rápido, né? O cara coloca uma coisa lá. E o cara que não busca o conhecimento... Se o cara duvida, lê o artigo, cara. Sim. Então, mas o cara que não busca o conhecimento, ele compra aquilo como verdade. Tem muito cara dando conteúdo bom na internet. Só que o cara que dá o conteúdo ruim, às vezes ele fala melhor. Ele enfeita melhor o slide, ele enfeita melhor, pô... O cara, ele é gigante, ele fala que o supino reto vai quebrar, vai zoar o peitoral. É verdade. É mais bonito, às vezes, você falar tem essa questão, esses pontos também. O treino X queima X calorias aqui e a pessoa vai olhar e vai falar... Se fosse matemática, tava fácil de resolver, o mundo era lindo, velho. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí o cara compra aquilo como verdade. Diminui as calorias e corre na esteira, beleza. O cara come, em vez de comer 3 pedaços de pizza, ele come 2,5. A qualidade do alimento é horrível também, né? Não que eu não gosto de pizza, adoro, mas você tem que segurar. Não, mas é isso, eu acho que pra gente, né? Não tô sendo muito assíduo mais assim nos estudos, mas nunca deixa de estudar. Uma coisinha ou outra você tem que ler, você vai ter dúvidas sobre emagrecimento, você vai ter dúvidas sobre ganho de força, sobre o cara que quer correr, ou não, a senhorinha que chega aí, o cara tem que estudar, cara. E eu digo que se o cara estudar powerlifting para trabalhar na sala de musculação, ele uns 70% ele já vai conseguir entender. Sai do agachamento e variações, supino e variações, levantamento de terra e variações. Aí, eu não sou esse cara, mas se o cara aprender o supino, agachamento e levantamento de terra e variações, aprender as variações do weightlifting, cara. Putz. Ele pega a máquina que ele nunca viu, ele fala assim, eu sei como usar essa máquina. Vai de olhos fechados ali. Eu sei como usar essa máquina. É diferente agora, cara, domino o supino articulado. Bota o cara no supino, não sai um supino, cara. Não sai o supino. Então
É teoria e prática, cara, não tem jeito. Ah, mas eu não quero ser um competidor. Você não precisa ser um competidor. Você precisa saber ensinar o cara a ser um competidor. Sim. Você não precisa ser o cara que vai, né, sei lá, treinar uma senhorinha pra corrida, mas você precisa saber ensinar ela a correr. Você precisa saber qual exercício na musculação que melhora a corrida dela. Tem que saber, tem que ter ali a base, né? Tem que ter a base e saber entender como a base, entender como funciona o processo, ver a situação da pessoa e pensar na transferência daquilo para a vida da rotina da vida diária de um para outro, né? Uma transferência, né? Você bem modesto aqui nessa frase. Eu acho que se a pessoa lê um professor de educação física, lê 2, 3 livros por ano, que não é difícil, o cara já tá à frente de muitos. Ah, com certeza. Lê um artigo por mês. Ele vai, pensando na parte técnica, ele vai evoluir muito. De graça. Sem sombra de dúvidas. Artigo é de graça. Um ou outro você paga, mas também tem um jeitinho de burlar lá. Sim. Né? De graça, do mesmo jeito. Você pega e lê. E se você não tem o artigo, você pede pro seu camarada que tem, ele vai te dar o artigo. Tem os grupos com artigo, com os grupos também, cara, que não tem desculpa. Coloca o artigo, coloca o livro. Agora tem outra opção também. Se é professor e você não quer estudar, você paga pro cara estudar pra você. E aí, mais uma vez, você vai estar fadado a acreditar que ele leu perfeitamente. Ele pode ter errado. Tem isso também. Pode ter errado. Obrigatoriamente você tem que confiar no cara, né? Obrigatoriamente você vai confiar. O cara realmente leu aquilo, você não estudou mesmo aquilo no fundo, né? Às vezes o cara... Tem artigo, se você jogar lá, um artigo lá, diferença do agachamento livre, back squat, high e low bar. Você pega o resumo, objetivo... vai estar lá resumo, objetivo, método e conclusão. Aí o cara lê aquilo ali e entrega pra você. Aí ele não sabe ele não sabe se realmente os métodos o cara colocou tudo, boa, né? Se ele colocou com atletas, se ele colocou com velhinhas ou se ele colocou com crianças, e aí você extrapola esse dado, né, do atleta pra velha e matou a velha. E usa aquilo de qualquer forma e pronto, e acabou. Infelizmente. Não precisa estudar muito não, cara. É isso que você falou. Se o cara estudar um artigo por mês, um livro, 2 por ano, cara. E tem livro fácil de ler, né? Fácil. O nível técnico do cara vai melhorar muito. O cara muda. Isso aí, Gabriel. Só pra gente finalizar, fala aí sua rede social pra divulgar. Rede social é só uma só, é @prof.gabrielmartins, Instagram. Só. Não, mas aí o pessoal vai te seguir lá e vai ver, você coloca os vídeos lá de levantamento. Eu coloco vídeos, geralmente eu não tô colocando mais conteúdo técnico não, porque eu tenho ficado com raiva da nossa área. Calma. Com raiva da nossa área não, dos profissionais da área. Então eu boto só os vídeos lá treinando, às vezes um aluno publica alguma coisa, eu compartilho lá também. Boa, mas importante... Mas se conversar comigo, eu respondo todo mundo, cara. Todo mundo. É aquela que não é visto, não é lembrado, né? Respondo todo mundo. Já tive alunos professores, cara. Aluno que é professor e treina... Pô, cara, não domino. Passa o treino pra mim? Passo. Às vezes você tem que virar pai desses caras aí. Mas beleza, é legal. Você ensina. Depois você já sabe que o cara não vai fazer cagada lá na frente também. Se o cara sair ali do senso comum, já tá bom, né? Exatamente. E é isso aí, pessoal. Eu acredito que muito rico o podcast. Muita informação aqui com 1h30 de com o professor. Podcast. Esse foi recorde, hein, professor? É porque o podcast é peso pesado, por isso. Mas muita informação técnica, a experiência do professor aqui no powerlift, essa transição aí do treinamento de musculação tradicional pro powerlift, que tá há quantos anos já? Cara, a primeira vez que eu competi foi em 2013 ou 2014 no supino. Uns 10 anos de powerlift. No federado, acho que foi em 2017 pela equipe Marcelo Aló. Estreiei na categoria até 120 quilos. Depois eu baixei a categoria para até 105 quilos. E aí venho competindo desde então, né? Uns 8, 10 anos. Eu tenho as competições ali de power, tem também, já fiz uma de levantamento terra no oficial, fiz uma de supino que eu ganhei overall da categoria. É o melhor supino masculino, estreantes, foi tem uns 10 anos de experiência então. Falta essa pergunta aí, antes da gente finalizar. Tem os campeões de cada supino do agachamento? Cara, você consegue ver no site acho que é da Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos, tem tudo lá, você entra lá e... Isso falando da IPF. Medalha também. Eu fui o maior. Medalha. Legal. Medalha. No Brasil ainda só medalha. E pra fora, nas competições internacionais, você tem o melhor supino, o segundo melhor,
Nenhum pode terceiro. Melhor ganhar medalha. Aquela creatina. Não, então, mas nas competições internacionais tem o melhor supino, o melhor agachamento, o melhor terra. E aí parece que tem bronze, prata e ouro pra cada um dos levantamentos. E aí o total, né? E Sim. o cara que é campeão total. Eu preferia ganhar só o total. Bom, mas pessoal, resumindo aqui, ó, uma pessoa com 10 anos de experiência aí no powerlifting. Agora que tá ficando bom. É um convidado e tanto para poder participar aqui desse podcast aqui do Instituto Corpo e Movimento. Nós agradecemos aqui a presença, professor. Agradeço aí. Estamos lisonjeados em receber você aqui no ICM. Esperamos que tenha outros. Chegar aqui e falar um pouquinho de powerlifting é sempre bom, né? Isso aí para nós também, que é do levantamento de peso olímpico. Cara, é legal. É ótimo. Um papo interessante. É um assunto interessante e sai um pouquinho do convencional, né? Exatamente. A musculação tradicional, né? É isso aí, pessoal. Agradecemos aqui vocês que vão assistir esse podcast e aguardamos vocês no próximo. Surpresa, o próximo convidado. Valeu, galera. Valeu, professor. Boa, valeu.